Gente, hoje nós estamos aqui abençoados, né, Roberto? É. Extremamente abençoados, porque, na verdade, a gente, graças a Deus, anda abençoado, mas hoje mais ainda. Estamos bem próximos da bênção. Né? Ele que é padre, né? Padre conhecido, respeitado, que tem assim, um trabalho extraordinário. Ele se ordenou, ele foi o pároco de Simões Filho, depois ele foi pároco em Dias d'Ávila e depois ele passou ele foi reitor do Seminário Maior, São João Maria Vianney, né? onde se formam os padres, e a característica dele é que por esses locais que ele passou, ele ficou muitos anos, né? Ele é uma pessoa muito longeva nas missões, né? É. Ele cria raiz. Exatamente. Ele enraiza as relações, se aprofunda, estuda. Se aproxima da comunidade. E ensina. Cria uma relação de assim, aquela que você... De pertencimento, que você troca, que você tem trocas intensas, né? E aí, por fim, no seu último espaço recente, ele está simplesmente há 16 anos. E há 16 anos ele é o reitor da Basílica Santuário do Nosso Senhor do Bonfim, Padre Edson Menezes, que nos dá hoje a satisfação, a felicidade de estar aqui conosco, né, no Multiálogos, e vai falar muita coisa para nós soteropolitanos que a gente precisa aprender, porque todos nós somos... Para toda a Bahia, né? Para todos os baianos, né? Soteropolitanos, brasileiros, para o mundo. É a catedral da fé baiana, né? Exatamente. A Igreja do Senhor do Bonfim é a catedral da fé baiana. Eu arrisco dizer, Roberto, que eu acho que é a maior expressão de fé do povo baiano. É a fé no Senhor do Bonfim. Eu digo isso sem... quando a gente está ali sentado e vê as pessoas chegarem, a forma que as pessoas chegam, que elas trazem de fé, que elas depositam no Senhor do Bonfim, é um negócio impressionante. É arrepiante, é impressionante. Elas levam a própria história e saem com outras novas histórias, né? Então, enfim, nós estamos aqui hoje com o Padre Edson Menezes, que nos dá a honra. Seja bem-vindo, Padre Edson. E o senhor que... Ele me ensinou que ele nasceu em Salinas da Margarida. Porque muita gente diz, Salinas das Margaridas. Não, é Salinas da Margarida. Né? E foi ordenado em 1985, né? E, enfim, hoje é o nosso reitor da Basílica do Bonfim. Seja bem-vindo, Padre Edson. Muito obrigado, agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade desse bate-papo, dessa troca de ensinamentos, não é? Eu acho que cada um de nós é um eterno aprendiz. Isso mesmo. E assim, conversando, trocando ideias, nós vamos descobrindo muitas coisas. Vamos entendendo o que é a vida. Isso. Falando em vida, vamos começar pela vida do senhor. O senhor já disse que é de Salinas da Margarida. Como foi sua infância, sua juventude? Foi naquela cidade? Exatamente. Na verdade, eu nasci num povoado, num distrito, Conceição de Salinas. Salinas é a sede, é um município pequeno, são uns 5 ou 6 povoados: Encarnação, Porto da Telha, Cairu, Barra do Paraguaçu e Conceição, onde eu nasci. Lá vivi toda a minha infância, estudei, né, fiz os primeiros anos de formação. E depois, minha mãe era uma pessoa muito... Fale um pouco dela, de sua mãe, de seu pai, dos irmãos. Como era a família? Como é que foi essa vida aí no seio da família, nesse começo de vida? Minha mãe era uma mulher muito proativa, uma mulher
muito sabida, não é? Muito inteligente. Uma mulher que pensava além, não é, daquilo Qual que... é o nome dela? Terezinha. Terezinha. É. E ela tomou a iniciativa de nos colocar na escola. Lá na minha terra, nós só tínhamos professoras leigas, e ela se juntou com outros pais, formou um grupo e nós fomos estudar na sede, em Salinas, atravessando de canoa, naquela época, né? Atravessava de canoa. Todos os dias. Todos os dias, pisando na lama. Para poder aprender. Para poder aprender. Concluímos o primário durante o dia. Depois, umas religiosas que chegaram para trabalhar na comunidade, juntamente com alguns moradores, criaram uma associação e fundaram um ginásio ligado ao SENEC. E aí as famílias pagavam uma determinada taxa. Alguns professores iam aqui de Salvador. Na época chegavam de tarde na lancha. A lancha chegava 5 horas, dava aula à noite e retornavam madrugada. E a gente ficava assim, aproveitando do dia que cada um podia dar aula. E assim concluiu o ginásio e ela logo nos encaminhou aqui para Salvador. Meu pai era comerciante, eu trabalhei muito cedo no armazém de meu pai. Eu e meu irmão, que hoje é arcebispo de Vitória da Conquista, Josafá. A vocação na sua família é dupla. Nós somos 13. 13? 13? 2 morreram, somos 11 vivos. E meus pais eram bons demais, sabe? Pessoas assim que eu trago belas recordações e tenho como referência. Referência de dignidade, referência de fidelidade, de honradez. Meu pai morreu muito jovem, com 57 anos. Nossa. O desejo dele era que eu fosse político. Mas o senhor exerce um pouco. O senhor conduz. Porque eu sempre tive assim, um espírito de liderança muito aguçado, né? E ele dizia assim, eu quero que você seja candidato aqui a vereador e depois prefeito, né? Olha. Eu cheguei a ser apresentado a Antônio Carlos Magalhães, na época, fui lá no centro administrativo, tirei foto. Foi mesmo? Foi. Com o objetivo de ser candidato. Com o objetivo de ser candidato. Antes de ser padre? Antes de ser padre. Antes de ser padre. Antes de ser padre. Que idade o senhor tinha? Eu tinha 16, 17 anos. Eu já fazia política. Então a vocação desde cedo, né? E aí, eu vindo para Salvador, eu tinha muita curiosidade de saber como se formava padre, como se tornava padre, porque eu não sabia. Mas esse interesse de como se formava padre, isso foi despertado em algum momento? Qual foi a primeira vez? O senhor lembra a primeira vez que o senhor entrou na igreja? Não, Marcelo e Roberto, lá na minha terra, eu era, como se diz, pau para toda obra. Então eu dirigia time de futebol, eu fazia quadrilha, eu criei um clube que eu chamava Clube Recreativo Iemanjá. Seu pai tinha razão, o caminho era... já estava trilhando. Que programava festas. Eu me lembro que eu vim para Salvador, comprei uma radiola Taterca Linear. Sim, me lembro. Taterca Linear. Tinha o bracinho assim. Dava um clique lá e voltava, ela ligava. Dava um clique lá, ela desligava. Bateria
bateria, 4 baterias. Caixa de som era na tampa. Caixa de som. Você abria a tampa. Nós estamos aqui com isso. Aqui, o senhor sabe, aqui é uma máquina de datilografia e aqui é a redação Pois é. da Tribuna da Bahia, que tem 54 anos de história. Pois é, que beleza. Um patrimônio. Um patrimônio. O senhor está trazendo essa visão né, do passado, né, da radiola. Então, da festa de radiola. Então eu tinha assim esse espírito de liderança, muitas ideias, mas no fundo eu sentia um apelo e uma atração pelo religioso. Só que eu não sabia o quê. Então tinha candomblé lá, eu ia para o candomblé. Tinha uma igreja evangélica, eu ia na igreja evangélica. E também participava da igreja católica, mês de Maria, as celebrações de missas, uma vez ou outra. Nós não tínhamos um padre assim que celebrava missas regulares. Então, o aspecto religioso me atraía muito. Sim. Então, aqui em Salvador, eu fui trabalhar no Correio, eu entregava telegrama. E quando eu chegava numa casa... Carteiro, como se fosse um carteiro. Naquela época, o carteiro entregava carta. E quem entregava telegrama tinha um outro nome. Tinha outro nome? Porque o telegrama ele tinha uma característica de ser mais rápido. De ser mais rápido, era. Eu vou me lembrar o nome. E eu entregava telegrama. Então, quando eu chegava num convento, numa casa, numa igreja, eu ficava curioso, olhando, vendo. Um dia eu fui entregar um telegrama no seminário, onde depois eu fui diretor. Aí eu perguntei o que era um seminário, como funcionava e tal e tal. Aí me disseram, eu falei, eu queria saber como foi. Aí a pessoa que me atendeu disse, você deixa o endereço e o padre vai entrar em contato com você. Eu deixei o endereço e passaram alguns dias, o padre me escreveu, eu fiquei muito feliz, marcamos um encontro e aí conversamos, acertamos, ninguém sabia. Seus pais não sabiam? Não sabiam. Na época eu tinha uma namorada certa, né? Um namoro mesmo já... Que idade o senhor tinha? Eu tinha 19 anos, 20 anos. Aí eu comecei a convencer a minha namorada de que eu ia fazer um outro caminho. Não foi fácil, tanto para mim como para ela. Mas era uma coisa que estava muito forte, né? Para se tomar essa decisão. Aí eu saí do Correio, terminei com a namorada e fui para o seminário. Mas fui sem saber de nada como funcionava, o que era. Fui no escuro, como se diz, né? Ou seja, não tinha nenhuma outra figura, não tinha alguém ninguém me influenciou. Que influenciou. Não. Era uma força maior. Era alguma coisa que lhe levava nessa direção. Exato. Sem explicação. Né? Aí eu fui. Quando eu entrei, que comecei a tomar conhecimento daquele estilo de vida muito bem programado, hora de acordar, hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, sistemático, né? Eu falei, não vou ficar aqui, não. Esse negócio não dá para mim, não. E aí eu comecei a sentir falta, né, das coisas lá de fora. E aí comecei, me convencendo de que precisava sair. Aí eu tive a ideia de fugir, porque eu não tinha coragem de falar com o padre que... Certo. E no dia que eu me planejei para fugir, para sair, um colega estava sempre com o quarto aberto, assim, na frente do meu, porque no seminário cada um mora num quarto individual. Aí eu ficava sempre olhando e nada. Aí eu tive uma ideia, assim, eu vou pegar a Bíblia e rezei e falei, vou constatar aqui o que é que Deus me fala. Aí saiu uma passagem que dizia assim, todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu falei, não vou sair. Não posso sair. Não posso sair.
Aí fiquei. Poxa. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Impressionante. É um chamado, né? Quer dizer, é um encontro com alguém dentro do senhor que o senhor não conhecia. Quando o senhor chegou lá, eu imagino, né, que o senhor vem de uma família pobre e grande parte do clero eram famílias que tinham algum recurso. O senhor via a diferença? Havia diferenças sociais, raciais, dentro desse momento da formação? Um pouco. Eu percebia, hoje vejo mais claro. Vejo mais claro. Primeiro é que me chamavam de marrom. Não é? Olha. Acho que para não me chamarem de negro, me chamavam de marrom. E alguns chamavam também negro Edson. Era. Agora tem um detalhe muito interessante que eu identifico como ação de Deus. Antes de trabalhar no Correio, eu trabalhei na Secretaria de Educação, precisamente na coordenadoria CR1B, até hoje lembro. Do Estado? Do Estado. Ali na Carlos Gomes. Sim. E eu trabalhei uns 2 anos e não recebia nenhum recurso. Aquela coisa de você não era contratado, estava prestando serviço, e aí minha mãe mandava marisco, peixe, e eu levava para deixar aquele marisco, aquele peixe na geladeira para levar para casa de tarde. O pessoal começou a ver e aí começaram a pedir. E minha mãe mandava, eu vendia, e ali eu conheci uma pessoa que era coordenadora, que eu sempre tive pouca aproximação, claro, né? Eu era datilógrafo e datilografava os ofícios e tal, a secretária levava, ela assinava, mas eu criei uma admiração muito grande por aquela senhora. Quando eu saí de lá, eu sabia do endereço e eu sempre assim, Natal, Páscoa, eu mandava um cartão para ela. Ela não tinha nenhuma aproximação comigo. Mas alguma coisa intuía que eu fizesse isso. Aí, quando eu fui para o seminário, eu achei de comunicar essa senhora. Quando foi um dia, quando eu estava no seminário, alguém me chamou e disse, tem uma pessoa, uma senhora de carro aí, que quer falar com você. Eu falei, de carro? Ninguém da minha família tem carro. Quando eu saí, era essa senhora. Eu fiquei admirado. Ela disse, fiquei muito feliz. Aí que eu fui saber que ela era católica. Aí ela falou assim, você vai na minha casa tal dia, me deu o endereço. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. A mãe dela reuniu a família toda e disse assim, a partir de hoje, esse rapaz será considerado um filho, irmão de vocês. E nós vamos assumir toda a parte financeira dos estudos dele. Todo mês ele vai vir aqui e cada um de vocês vai me ajudar. Que história. Aí aconteceu. A família tinha oftalmologista, dentista, cardiologista. Aí eu tinha médico para todas as especialidades. E todo mês eu ia, ela me dava uma ajuda. Aí era creme dental, barbeador, lençol, aquilo tudo feito com bordado, com meu nome, aquele carinho todo. E me ajudaram em todo o processo formativo. É coisa de Deus, não é? Que coisa. Deus me colocou nesse lugar para trabalhar. Eu fiquei um tempo
sem receber dinheiro. Marginalizado, né? É. E foi dali que Ali veio... eu conheci uma pessoa e que essa pessoa veio me ajudar. Me abraçou. Essa família veio me ajudar. E até hoje você até hoje sou considerado como um membro da família. Fiz o sepultamento da velha, dos filhos que já morreram, faço casamento, batizados. E me chamam de tio, me chamam de irmão. É mesmo, que lindo isso. Então... Uma verdadeira família. Uma família, né? Ele adotou. Me adotou. Agora, um caminho que eu fiz, né? Isso. Muito bonito. Coisa de Deus. Bonito. Padre Edson, como o senhor explica, né, esse seu amor, a sua fé, a sua devoção, né? E fale um pouquinho da sua saída aí, né? Qual foi a sua primeira paróquia, a sua passagem, primeira paróquia, segunda paróquia, de forma breve até chegar no Bonfim, porque no Bonfim a gente vai ter muita coisa para conversar. É verdade. Então, desse modo, eu descobri a minha vocação. E realmente eu nasci para ser padre. Não tem dúvida disso? Não tenho dúvida. Nasci para ser padre. Que lindo. E venho me realizando. Comecei a assumir algumas responsabilidades antes de me ordenar. Os bispos sempre confiaram em mim. Então, eu comecei a fazer casamento antes de me ordenar, antes de ser diácono. Eu recebi do cardeal Dom Avelar Brandão Vilela uma autorização especial para isso. Eu fazia batizados e casamentos. Fui para Dias d'Ávila, assumi a paróquia de Dias d'Ávila ainda diácono. O cardeal... Que ano isso? Me confiou... 85, 86. O ordenamento foi 85. Eu me ordenei padre estando em Dias d'Ávila, em 85. Depois, eu assumi a paróquia... Você passou quanto tempo lá? Lá eu passei pouco tempo. 1 ano e meio, 2 anos. E saí, o povo fez abaixo-assinado. Até hoje eu tenho. O abaixo-assinado, o povo chorando. Mas na época, Dom Avelar morreu e Dom Tomás, que era o bispo auxiliar, ficou no lugar de Dom Avelar. Eu fui nomeado o primeiro pároco da paróquia do CIA, em Simões Filho. E aí, lá, estando no CIA, eu ocupei vários cargos. Né? Fui vigário episcopal, fui vigário forâneo daquela região toda. Na época, eu era responsável, para vocês terem uma ideia, da rodoviária até Dias d'Ávila, aquela região de Pau da Lima, paralela. Na época se chamava região de expansão da cidade. Era a paróquia do CIA, centro administrativo, não é? O CIA ali, centro administrativo não, CIA, Centro Industrial de Aratu. E muitos problemas trabalhistas, pessoas que chegavam de fora, né, para trabalhar. Muitas indústrias ali naquela indústrias época. E tal. Depois, fui chamado para o seminário. Sim. Aí fui para o seminário, onde fiquei 11 anos. 11 anos. Foi um desafio para mim, porque eu gosto muito de trabalhar com o povo. Eu me considero, digo com muita humildade, pastor. Eu gosto do trabalho. Aí fui retirado, transferido para ser educador. Para ser educador. Mas como me adaptei? Também gostou desse? Gostei e me reformei. Porque eu fui fazer... Tem que estudar muito, né? Eu fui estudar, fui fazer toda uma formação pedagógica, humana, não é? E no seminário fiz uma revolução, não é? Assim, no sentido de mudar uma estrutura de formação. Aqui na Bahia tem só um seminário? Diocesano na federação. Formam quantos
padres Depende. por ano? 11, 10, às vezes também 3, 4, né? Ah, Porque às vezes entra um determinado número e no processo vão saindo. vai saindo. Aí ficam poucos. Há uma crise vocacional? Um pouco. Hoje são poucos os jovens. Os jovens que querem. Agora, precisa de um trabalho motivador, entendeu? Que se chama de trabalho vocacional. E a igreja, ela tem amplificado, tem tentado Busca atrair, esse trabalho. Tem. Mas precisa melhorar. Concorrer hoje com a rua, o shopping, Exato. a internet, Exato. as festas. É preciso atender ao apelo do Papa Francisco, né, de sair para ir ao encontro do jovem, no lugar onde o jovem está, para mostrar. Evangelizar nas ruas. Exatamente. É o evangelho. Nos ambientes onde as pessoas estão. É esse o apelo do Papa Francisco. Mas então, por onde tenho passado, eu sempre trabalhei com muito amor, com muita dedicação e procuro dar o melhor de mim, entendeu? Aí o senhor chega na igreja do Senhor do Bonfim. Que também tem uma história. Essa história. Agora, o senhor chega... A gente quer saber, né? Não, da sua chegada e o seu caminho até os dias de hoje. Tudo tem o dedo de Deus. Não é tudo tem o dedo de Deus. E tudo acontece porque Deus quer, né? Então eu sinto a presença de Deus na minha vida e sinto como Ele vai me chamando e vai me conduzindo. Como todo baiano, eu sempre gostei de frequentar a Igreja do Bonfim, de participar da missa da festa, de escutar as pregações de Monsenhor Luna, de Monsenhor Sadoc, ficava ouvindo pela rádio. Gostava demais. E participava da lavagem. Mesmo depois de padre, eu ia para a lavagem, vestido de branco. Vestido de branco. Ia para a lavagem. Caminhava da Conceição da Praia. Na fé e na tradição. Era. Gostava. E um determinado dia eu estava ali defronte da igreja, naquelas casas chamada Casa dos Romeiros, na casa de Sabino e Mari, para comer o feijão. Chegou o cortejo, as baianas e a igreja fechada. Aquela multidão, a igreja fechada. Eu pensei e falei em voz alta. Falei, mas confesso, sem nenhuma pretensão, porque eu não me achava digno e capaz de assumir. Não havia essa ambição, né? Não havia. Não havia mesmo. Eu falei, se algum dia eu assumisse a responsabilidade dessa igreja, alguma coisa eu ia fazer para acolher esse povo. Mas não está certo isso. Passou. Em junho do mesmo ano, o cardeal Dom Geraldo me chamou e falou assim, você vai para o Bonfim. Você não fala nada, fica calado, guarda o segredo, mas depois da festa você vai para o Bonfim. Falei, tá bom. Ele disse por que da escolha? Ele disse que, no momento, a pessoa que ele achava que poderia fazer um bom trabalho, uma pessoa que poderia atender àquela demanda, aquele desafio pastoral, seria eu. Falei, eu vou, se o senhor confia, eu vou, porque eu sempre tive um propósito de obedecer aos meus superiores, sobretudo ao bispo. Nunca digo não. Aí eu fui me recordar daquela frase que eu disse, e um amigo que estava fortaleceu a minha lembrança, dizendo, você lembra que disse isso, isso e isso? Falei, verdade. Então, o senhor do Bonfim me chamou, ele realmente, sendo Deus, viu que eu poderia fazer o bem ali
E aí eu fui e lá estou. Padre Edson, conte para nós um pouquinho, porque muita gente não, principalmente o baiano, o soteropolitano, o baiano, brasileiros muito mais, não conhecem a história, né? Então, a gente sabe que o capitão Teodósio, ele teve um momento de dificuldade na sua travessia de Portugal para o Brasil, e num determinado momento, conte pra gente o que é que aconteceu. O capitão de mar e guerra, Teodósio Rodrigues de Faria, ele tinha residência aqui em Salvador e em Portugal. E ele era um comerciante, trazia mercadorias de lá e levava daqui madeira, certamente ouro e outras coisas. E ele viajava sempre, de Portugal para o Brasil e do Brasil para Portugal. E numa dessas viagens, saindo de Lisboa, ele enfrentou uma tempestade. Então prometeu que, se fossem salvos, ele traria uma imagem do Senhor do Bonfim e construiria uma igreja aqui em Salvador. Foram salvos e ele cumpriu com a promessa. E no dia 18 de outubro de 1745, era um domingo de Páscoa, ele chegou aqui no defronte da Igreja da Penha, ancorou a nau e a imagem do Senhor do Bonfim foi acolhida na igreja de Nossa Senhora da Penha, onde ficou durante 9 anos. Nossa Senhora da Guia veio também. Nossa Senhora da Guia também, as imagens de Nossa Senhora da Guia e Senhor do Bonfim, que são duas devoções que já existiam lá em Setúbal, Portugal. Ele adquiriu o terreno, construiu a igreja. No mesmo dia que ele chegou, ele fundou a devoção do Senhor do Bonfim, a Irmandade, que você faz parte, e agora com muito prazer da diretoria, né? Agora vamos trabalhar juntos. Muito orgulho, muita felicidade. E ele foi construindo a igreja. No dia 24 de junho de 1754, uma grande procissão saiu da Igreja da Penha com as duas imagens, Nossa Senhora da Guia e Senhor do Bonfim, e as imagens foram entronizadas na atual igreja, que não era no formato que hoje está. Ela foi sendo completada, aconteceram algumas mudanças na sua arquitetura. Mas desde que a imagem chegou, o povo começou a fazer romaria para a Igreja da Penha. E, sendo as imagens entronizadas na igreja, o povo começou ainda mais, não é? Vinham de vários lugares. Na época não se tinha acesso, não é, de carro, e chegavam de barco ali no fundo da igreja. Até hoje tem uma ladeira que chama Ladeira dos Romeiros. E aí começou essa devoção, e eu sempre faço questão de dizer que o povo fez da Igreja do Bonfim um santuário, criando a devoção e juntando pessoas que caminhavam, que chegavam em grupos, como se chama até hoje, romarias ou peregrinações. Aí a devoção constrói aquelas casas. Sim. Que recebiam os romeiros, tipo casa de passagem. Os romeiros chegavam, ficavam hospedados, passavam dias, assistiam à missa, saíam, não é? E a Igreja do Bonfim se tornou esse lugar de referência da fé católica, como nós conversamos um pouco antes. É a igreja mais frequentada aqui de Salvador, e a devoção ao Senhor do Bonfim, ela é conhecida no mundo inteiro. É uma devoção que tem uma dimensão internacional. Ô Padre Edson, tem uma curiosidade, que eu acho que é uma curiosidade que todos os baianos
tem, né? Entender um pouco do sincretismo, né? Como é que a Igreja do Senhor do Bonfim se torna, né, um ícone da fé baiana? O seu hino é um ícone da fé baiana, o hino do Senhor do Bonfim. A lavagem daquelas escadarias, a romaria, a procissão da quinta-feira é um ato de fé, e é um ato de fé da população. As pessoas se abraçam. Como é que nasce o sincretismo das religiões de matriz africana com a Igreja do Senhor do Bonfim? Roberto, o sincretismo nasce no período colonial, em que o negro era obrigado a ser católico e, com a sua inteligência, eles enganavam os padres, né, dizendo que estavam reverenciando o santo católico, mas eles estavam reverenciando o orixá. E aí foram fazendo uma relação do orixá com o santo católico. Então, Oxum e Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Candeias e Iemanjá, Santo Antônio, Ogum, e Oxalá, que é considerado o orixá assim mais tido como aquele o Senhor, na hierarquia o mais poderoso, Senhor do Bonfim, que é Jesus Cristo, não é? E aí a Igreja do Bonfim passou a ser essa referência para os adeptos do candomblé. E a Igreja do Bonfim passou a ser um local visitado quando se concluía o ciclo de iniciação no candomblé. Quando uma pessoa entra, vai... E ainda hoje, né? Ainda hoje. Então, tem um compromisso, a pessoa faz aquele processo de iniciação, então vão ao Bonfim e dão 7 voltas ao redor da igreja. Faz parte do ritual. Alguns terreiros hoje já não fazem, porque tem alguns que já não valorizam mais essa questão do sincretismo. Acham que realmente são duas coisas separadas e tal, e não aceita aquilo que surgiu de um período que os negros foram tão humilhados, foram tão excluídos, sofreram tanto. E essa identificação de Oxalá como Senhor do Bonfim, aí une a questão da cor branca, não é? Isso. E essa devoção, ela... E a lavagem? Como é que nasce a lavagem, que tem alguma coisa que o senhor já falou sobre a higienização da igreja? Como é essa história que os baianos vão gostar de entender? Como é que nasce? São muitas histórias a respeito da origem da lavagem. São muitas opiniões, muitas as indicações, mas cada uma tem sua justificativa. Primeiro, esse ritual era feito por empregados, escravos, de devotos e, sobretudo, de membros da própria Irmandade do Senhor do Bonfim, que realizavam aquela ação como ação obrigatória. Sim. De lavar a igreja, higienizar a igreja na quinta-feira, para que no domingo a festa acontecesse. E aí tem também uma história de que um sobrevivente da Guerra do Paraguai, tendo voltado vivo, ele reuniu colegas e foi fazer um ritual de lavagem das escadarias. Conta-se também que umas mães de santo ali da região do Cabula começaram a fazer. Mas, Roberto, acontece o seguinte,
e todos os que estão acompanhando. Essas iniciativas do povo, elas nem sempre são reconhecidas e nem sempre são registradas as datas, as motivações do que as pessoas foram... São movimentos populares. São movimentos populares, E hoje a Lavagem do Bonfim se tornou esse acontecimento que eu considero importantíssimo para a cidade, tem uma característica democrática e que eu acho que transmite para o mundo uma lição de possibilidade de você conviver, caminhar e comemorar com o diferente. O diferente... Interessante isso. O diferente da política, religião, opção sexual, nacionalidade, condição social, tudo. Lá, todos se igualam, né? Se igualam e caminham todos juntos rumo à colina rumo a um mesmo lugar, e lá encontra ele de braços abertos para acolher, não é? Eu, inclusive, depois que cheguei lá no Bonfim, comecei a participar, e hoje nós estamos integrados, de modo que o acontecimento da Lavagem do Bonfim é esperado. É uma grande manifestação de fé, de cultural, de tudo, não é? Padre Edson, assim, quem frequenta, quem tem hábito, quem tem fé, que vai ao Bonfim regularmente, é muito comum que vá às sextas-feiras, e aí eu queria lhe perguntar sobre esse simbolismo, né? Queria que ficasse registrado aqui também no nosso programa a contribuição que o senhor deu, né? Porque nós temos a novena, que é composta, obviamente, de 9 noites. Essas noites, inclusive, esse ano, elas homenagearão determinados segmentos. Então, por exemplo, a gente já sabe que o dia 6 será o dia de homenagear todos aqueles que fazem, que lutam pelo turismo da Bahia. Então, estarão lá todas as forças do turismo da Bahia, o Conselho Baiano de Turismo, todas as entidades representativas, sindicatos, secretário de Turismo do Estado, secretário de Turismo da Prefeitura. Será uma noite extraordinária. No dia 10 também, a gente soube que será a noite das Forças Armadas, né? E aí vão estar lá os comandantes da polícia, do exército, da marinha, da aeronáutica, dos bombeiros, né? Vai ser uma bênção que o Padre Edson dará a todos esses setores e a todos esses profissionais, a todas essas pessoas que fazem a Bahia. Então, Padre, dentre essas noites da novena, a lavagem, que é dia 11, e o dia da festa, que é domingo, né, a gente sabe que o senhor trouxe uma contribuição. Então, explica para a gente um pouquinho como é que contribuição é essa e como é que isso tem acontecido. Com relação à festa, foram 2 grandes contribuições que ficarão registradas na história. É a chamada lavagem de corpo e alma, que nós criamos exatamente para que a igreja entrasse e participasse do cortejo, que antes ficava fora. Exatamente. A ideia era que era só profano, né? Só festa, só farra. Só farra. Mas o Papa Francisco disse que ele quer uma igreja enfronhada, não é? No meio da realidade. Não quer uma igreja que fica na sacristia. E é essa igreja que nós precisamos fazer acontecer. Então, hoje, a imagem do Senhor do Bonfim é conduzida da Conceição da Praia até a colina, uma multidão que segue. Criamos a procissão marítima de translado da imagem,
e que esse ano vai acontecer no dia 7, provavelmente domingo, com uma missa que será celebrada no mar. Fantástico. Vamos celebrar, estamos organizando, né? Estamos trabalhando para isso. Então, hoje, a igreja está presente na lavagem, inserida nessa realidade bonita, expressiva, religiosa, porque muitos fazem aquela caminhada com espírito de penitencial, para agradecer. Então, a lavagem ela tem esse lado positivo e bonito que é preciso... Da gratidão. Que é preciso ser visto, reconhecido e garantido. A gente precisa garantir. Depois, na tarde do domingo, que não havia nenhuma atividade, a programação da festa terminava após a missa solene, eu tomei como inspiração o gesto dos 3 nós, que as pessoas costumam dar ali quando colocam a fitinha no gradil, fazendo 3 pedidos, e criamos... E também no pulso, né? E também no pulso, No pulso, no tornozelo, aí faz 3 pedidos e não pode tirar, tem que deixar a fita quebrar. A fita quebrar, tem esse detalhe. São particularidades. São particularidades. E aí nós criamos a procissão dos 3 pedidos. Aí eu tive a ideia de, chegando ao Bonfim, né, faço uma motivação, as pessoas dão 3 voltas, que hoje ganham corpo e tem uma participação bastante expressiva. Sim, e tem a questão de que a cada volta... Um pedido. A cada volta um pedido. A cada nó, um pedido. Um pedido, a cada volta, um pedido. Agora, imagine a simbologia, né? Porque o Senhor do Bonfim já atende, já olha, já abençoa os seus fiéis, os seus filhos, a qualquer dia do ano. Agora, imagine fazer isso no dia da festa maior, da homenagem maior a ele, fazendo a volta na igreja. Como igreja, nós precisamos ter sensibilidade pastoral. Quer dizer, perceber o que deve ser feito, o que precisa ser feito para animar, para fortalecer, para valorizar aquilo que as pessoas já fazem como uma expressão de fé. E, particularmente, de respeitar. Respeitar. Outra coisa também, quando eu cheguei no Bonfim, as fitinhas eram retiradas. Não sei se você sabe disso, Marcelo. Uma pessoa era paga pela devoção para cortar a fitinha. Era a pessoa amarrar, alguém cortava para jogar fora. Era assim. Eu falei, não, gente, isso não pode continuar. Aí comecei a insistir para que a fitinha ficasse e aquela coisa linda, né? Aquele cenário. Aí nós retiramos periodicamente e fazemos um ritual de cremação para respeitar aquela fitinha, aquela fé, aquele pedido das pessoas. Eu orientei de que aquela fitinha não pode ser jogada fora. Ela não pode ser jogada fora. E as sextas-feiras, padre? E é muita coisa, né? É emblemático também. Muita coisa. Muita coisa. O povo criou essa devoção, não é, de ir ao Bonfim toda sexta-feira, particularmente na última e na primeira de cada mês. A primeira para pedir a proteção e a última para agradecer. Na última do ano e na primeira do ano, não é? É para pedir pelo ano todo. Agradecer pelo ano todo e pedir proteção para o ano que vai chegar, o que está chegando. Também eu entendi que era uma devoção que precisava ser valorizada, e aí eu criei a Sexta-feira da Gratidão, a última, e Sexta-feira da Proteção, a primeira. E passei a celebrar missas campais. Então, por exemplo, agora, no dia 29,
nós vamos celebrar 13 missas, começando às 5 da manhã, encerrando às 18 horas. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Padre, eu vou fazer aqui uma pergunta para o senhor que eu acho que bate também muito fundo nos baianos, que é sobre Irmã Dulce. Eu tive a oportunidade de estar no momento em que ela foi canonizada, e outro dia eu recebi um casal de amigos que veio de São Paulo, e eu disse, eu vou lhe levar no Corredor da Fé. Que é o corredor da fé ali, né? A gente é o caminho da fé. Caminho da fé. É o caminho da fé. É o caminho do corredor da fé. E quantas vezes ela fez esse trajeto? E aí, quando você vai ver a história dela, o primeiro momento em que ela pega as pessoas, os doentes, ela vai ali para debaixo daquela arcada. Dos arcos. E ocupa. Ela ocupou ali. Ocupa. Como é essa relação do Bonfim, do Senhor do Bonfim, com a Irmã Dulce? Como é este caminho da fé que os baianos têm esse orgulho de poder ter vivenciado, né, experimentado viver com aquela figura humana, aquela santa, né, aquela santa, e que faz o trabalho dela no pé da colina. No pé da colina. Roberto e Marcelo, Deus tem um plano para cada pessoa. Deus confia a cada pessoa uma missão. Nem sempre as pessoas cumprem a missão que é dada por Deus ou que Deus sonhou e traçou para aquela pessoa. Eu não tenho dúvida que Deus tinha esse projeto para a Irmã Dulce. E ela foi exatamente morar no sopé da ladeira, ali no início. Ali ela começou com o seu primeiro hospital, que foi ocupado depois que ela arrombou uma casa no Uruguai. Quando o proprietário chegou, ela saiu, ela levou ali para os Arcos do Bonfim e depois para um galinheiro, no fundo do convento ali. Foram 3 lugares, uma casa no Uruguai, os Arcos do Bonfim e o galinheiro. E ali tudo começou. Ela se juntou a Frei Idelbrando, era um frade franciscano alemão, que fez uma obra social aqui em Salvador muito grande, e ele construiu ali ao lado o Cine Roma, onde hoje é. Sim. Olha como as coisas. Olha que coisa. Então, ela começou o hospital ali, junto do hospital se fez o cinema. O cinema hoje serve de igreja e, estando ali, no início da Avenida Dendezeiro, quem vai ao Bonfim passa por lá. Então, qual a melhor localização para um santuário de Irmã Dulce? Ali. E ela rezava muito no Bonfim. O que é o Bonfim? O Bonfim é a mansão da misericórdia. É o lugar onde, contemplando a imagem do Senhor do Bonfim, nós contemplamos o rosto misericordioso de Deus, que ela contemplou no rosto do pobre, do menor abandonado, do doente, entendeu? Do desassistido. Então, na vida de Irmã Dulce se cumpre o evangelho vivo pregado por Jesus. Então, não foi por acaso. Foi a providência de Deus agindo e tudo... É interessante, né? E hoje isso transforma, né? Roberto, hoje isso transforma, talvez, não vou dizer o maior, porque a gente tem Aparecida, a gente tem realmente
Mas eu diria que Juazeiro do Norte. A gente tem, mas seguramente entre os maiores do Brasil e entre os maiores do mundo, haja vista o volume de católicos, né, que nós temos no Brasil, o número de católicos que nós temos no Brasil, mas esse caminho da fé, a Irmã Dulce ter sido canonizada, Santa Dulce, né, estando ali na Colina Sagrada, aos pés da Colina Sagrada, onde ela tanto buscou força, inspiração, para fazer o seu trabalho e a sua obra, transforma aquele lugar num lugar místico, mágico, num lugar de uma irradiação de fé, de determinação, de força, na busca da vida, da bondade, na busca da cura, na busca de caminhos que todo mundo... É isso que eu digo, porque quando a gente está ali, que vê as pessoas chegarem com a carga de fé, na busca da proteção, da solução dos problemas, do consolo. É extraordinário, é extraordinário. A essência do evangelho que o senhor do Bonfim pregou é vivido concretamente ali. Né? Ali. Isso. O que é... Ali é o evangelho vivo. O que é o ideal humano se torna realidade. Se torna realidade. Ali embaixo, com as obras de Irmã Dulce, com a vida de Irmã Dulce. Ali é o evangelho vivo. Lá é o evangelho, ali está o evangelho vivenciado no dia a dia, nas dores, na provação, na cura, né, na esperança. Ela era uma mulher de muita esperança. Né? Quando já não tinha nada, ela tinha esperança. Eu sei. E tão frágil fisicamente, né? E tão poderosa no espírito, na forma de buscar as soluções. Eu confessei Irmã Dulce algumas vezes. Olha que coisa linda. Foi o primeiro lugar que eu fiz estágio pastoral, quando entrei no seminário, no ano de 80. Fiz estágio pastoral lá, com a Irmã Dulce. O senhor confessou? Ela confessou. Depois eu fui para Simões Filho, lá estava o Centro Educacional Santo Antônio. Sim. Eu me ofereci para ajudar e sempre que ela ia, eu estava lá. Aí criamos uma amizade e uma confiança. Olha, ou seja, a sua história também passa por Irmã Dulce. Por Irmã Dulce. Celebrei que honra, né? Estive quando, no momento da morte dela, celebrei a primeira missa de corpo presente, acompanhei o funeral todo. Olha, eu posso dizer também que eu tenho uma coisa com a Irmã Dulce, que eu construí o primeiro prédio público com o nome de Irmã Dulce antes de ela ser santa. Eu fiz um posto médico lá em Lauro de Freitas, eu fui prefeito lá. No distrito de Portão, tem lá o posto médico Irmã Dulce. Porque eu já sentia nela, né, a força, né, a grandeza daquela santa, né? Irmã Dulce foi a caridade evangélica, a caridade cristã personificada. Bonito. É isso mesmo. Bom, Padre Edson, a gente está caminhando para esse programa. Eu acho que ele se desdobraria nos 3, porque a gente tem tanta coisa bonita, tanta coisa bacana para falar, não é? Mas eu não poderia deixar de encerrar essa parte antes da gente fazer um rápido ponto a ponto, que são algumas perguntas objetivas, e depois o senhor vai dar a sua mensagem. O que o senhor espera deixar de legado na sua vida dedicada à igreja e às pessoas e a fazer caridade como o senhor faz. A gente teve esse ano aí um burburinho, né? Um burburinho que aconteceu, que rodou na cidade de uma suposta divergência entre a Irmandade e a igreja. E aí as coisas personificavam muito no reitor, né? no Padre Edson e tal. Então, o que as pessoas perguntavam na cidade, né? Quem tem razão, a devoção ou o Padre Edson?
Então, eu queria lhe ouvir um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto. É um assunto muito delicado, mas que eu trato assim com a maior tranquilidade. Primeiro, fazendo um esclarecimento muito importante. Nunca tive dificuldade com a devoção do Senhor do Bonfim, com a irmandade do Senhor do Bonfim. É verdade. Sempre trabalhamos juntos, nos respeitamos. Considero que a Irmandade do Bonfim tem uma responsabilidade, uma missão muito importante. Fazer com que a devoção ao Senhor do Bonfim seja perpetuada. Esse foi o desejo do capitão de mar e guerra. Então, a Irmandade do Bonfim cuida da joia mais preciosa da fé do povo baiano, que é a devoção ao Senhor do Bonfim. Apenas alguns membros da devoção, por falta de uma compreensão da ação pastoral que deve ser realizada no Bonfim, através de uma relação estreita com a arquidiocese, porque a Irmandade é uma organização religiosa, a Igreja do Bonfim é um templo católico muito importante e que não pode caminhar sem a bênção da Igreja, sem o acompanhamento da Igreja, sem a orientação da Igreja. É um equívoco pensar o contrário. Então, criaram muitas histórias que não são verdadeiras. Eu tenho tranquilidade para fazer essa afirmação. Acredito na justiça dos homens e na justiça de Deus, e também de que a mentira nunca vai superar a verdade, o mal nunca vai vencer o bem. Então, foi uma tempestade bastante violenta, mas que vai passar. Eu acho até, padre, pelo meu testemunho, que acho que já, se não passou, está passando, né? Porque a gente viu uma eleição de uma nova mesa, né? De novos dignitários, e o grupo que se elege, o grupo que vai, tem 72% dos votos dos irmãos. Então, quando a gente enxerga essa participação tão expressiva, e eu lhe diria, eu posso assegurar que entre esses 28%, naquela data, naquele sábado, seguramente muitos lá não puderam ir por algum motivo pessoal, ou porque estavam viajando, não necessariamente expressam uma oposição, uma desunião. Então, eu acho que o espírito da irmandade em si, e até aqueles que, porventura, não tiveram interpretações equivocadas ou que chegaram a pensar, eu imagino que uma boa parte deles deve hoje já fazer uma reflexão e buscar retomar o caminho da unidade. Eu acho que mais importante, a gente percebe, a gente enxerga que é uma unidade muito grande hoje entre a Irmandade e o braço da igreja. Quando eu falo igreja com I maiúsculo, né, que aí eu estou me referindo à arquidiocese, ao cardeal, ao padre, né, que não há que se dissociar jamais, né? Não existe como, né? A Igreja do Bonfim e a Igreja Católica, elas são a mesma coisa. Né? Então, assim, a gente percebe que isso é uma coisa superada. E todos nós, essa grande maioria expressiva, tanto da Irmandade, quem frequenta sabe, quanto de todos que fazem o voluntariado da igreja,
os funcionários, tanto da igreja quanto da devoção. É um volume de pessoas, é um número de pessoas que tem Padre Edson Menezes como seu líder espiritual. E a gente percebe isso claramente, né? E não é só essas pessoas que vivem no dia a dia, porque esses que vivem no dia a dia, eles têm um testemunho diário. Então, esses conhecem profundamente. Então, esses aí são aqueles que têm uma referência. E sem falar no volume de baianos, né? E pessoas que lá vão, mas principalmente os baianos, também por estarem muito próximos da relação que tem e cultivam com o Padre Edson Menezes. Então, eu acho que isso é seguramente um ponto superado, mas não podíamos deixar de, já que esse programa é um programa atualíssimo e que irá, né, as nossas redes já no início de janeiro, exatamente no meio de toda essa movimentação do Bonfim. Então era importante que a gente colocasse isso, né? Isso ficasse bem claro, bem claro. Agora, Marcelo, acho que também é importante saber o seguinte: aquilo que eu passei não é nada de extraordinário. É comum acontecer com qualquer pessoa que procura viver o Evangelho, assim como Cristo foi incompreendido, né? Assim como Cristo foi caluniado. Cansados de exemplos, né? Aí. Quem nunca viveu. Cada um de nós também é possível carrega a própria cruz, né? De passar por situações assim. O importante é que cada um se dê conta, não é, do seu equívoco, não é, do seu erro. Eu também, nós erramos todos, e o importante é recomeçar. Não é? Exatamente. Não tenho nenhum sentimento de ódio, de rancor, e nem também sensação de dizer que sou vitorioso. Não. A vitória é dele, é de Cristo, né? A vitória é da justiça, a vitória é da verdade. Né? Não existe vencedor e vencido. Existe o compromisso de continuar servindo ao Senhor do Bonfim. Isso. Esse aqui é um grande compromisso. Né? Esse é o grande. E pedir ao Senhor do Bonfim que, na sua infinita misericórdia, ele encharque o nosso coração de muito amor. De bondade. Amo a todos. Padre Edson, com essas palavras do senhor, eu queria, da gente entrar no direto ao ponto, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do Papa Francisco, acho que na retomada de uma visão histórica de uma igreja mais viva, mais próxima às pessoas. Qual é o papel que o Papa Francisco tem nessa reconstrução, né? E, inclusive, nesses últimos dias, ele oportunizou aos casais homoafetivos a ser abençoado. Então, isso abre, né? Eu me lembro que abrir as portas, as janelas, né, da igreja para esse vento de bondade possa clarear os corações das pessoas. Assim como Deus tem um plano para cada pessoa, confia uma missão a cada pessoa, o Espírito Santo conduz a igreja. E o Espírito Santo conduzindo a igreja, o Papa Francisco foi escolhido como um Papa para o momento. A gente precisava de um Francisco, de um novo Francisco de Assis. Então, eu vejo na pessoa do Papa Francisco uma personificação da misericórdia de Deus. É um homem extremamente misericordioso e que tem uma visão de igreja pastora, de igreja samaritana,
de igreja misericordiosa, que não ousa condenar, mas que defende o importante propósito de acolher a todos como irmão, como irmãos. Entendeu? Então, é um homem que transmite para o mundo uma lição de humanidade, de humildade, de respeito e de muito amor. Eu tenho uma especial consideração e respeito pelo Papa Francisco. E, para mim, é um modelo de cristão. É um homem bastante antenado, que está atento aos acontecimentos e os desafios que a humanidade enfrenta, sensível à questão do desequilíbrio social, ambiental, questão da crise climática. Exatamente. É um homem, um mensageiro da paz. A importância de um líder, olha, né? E nós baianos, Roberto, somos extremamente privilegiados, porque poucos também sabem. Nós temos aqui um cardeal, nosso arcebispo primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, que é nada mais, nada menos que um dos 9 ministros, um dos 9 homens de confiança e que pensa e que trabalha junto ao Papa. Então, assim, isso é um privilégio a gente poder conviver. Ele está na nossa lista aqui, a gente vai ter, com certeza, essa oportunidade de ouvi-lo e conversar com ele. E ter a bênção, né? Como nós iniciamos, né? Acho que agora vamos aí seguir aí para o final. Vamos lá, agora é um bate-bola. Pergunta rápida, viu, Adélio? Pergunta rápida para resposta rápida, né? O senhor é realizado espiritualmente? Sou. E muito feliz. E no sacerdócio, o senhor fez as melhores escolhas? Sim, fiz as melhores escolhas, sempre pensando na obediência a Deus e à Igreja. Quais os maiores desafios que passou no sacerdócio? Ou 1 ou 2, se quiser citar, ou apenas 1? O maior desafio é superar e vencer todo tipo de preconceito e de moralismo, percebendo que muitas vezes algumas decisões e defesas elas não têm um fundamento de caridade. O senhor falou muito da sua família, de sua mãe Terezinha. Quem são as pessoas que são referência na sua vida? Meus pais. Terezinha e Orisvaldo. Sente saudade de alguém que se foi? Deles. Muita saudade. Quem é Deus para o senhor? Deus é amor. É luz. O senhor é uma pessoa feliz e realizada? Muito feliz. Qual um lugar que o senhor gostaria de voltar? O senhor esteve e que lhe traz fortes emoções.
A minha terra natal. Salinas? Precisamente Conceição de Salinas, o lugar onde eu nasci. Tem algum hobby? Tenho. Hobby é aquilo que faz com que você viva assim momentos de descontração. Gosto de encontrar amigos, de jantar com amigos, de tomar uma refeição com amigos, de conversar, de jogar a conversa fora. Como um bom baiano. Como um bom baiano. Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Bahia ou Vitória? Sou tricolor. Bom, agora chegamos ao ponto final, né? O ponto final é aquele momento, né, que a gente gostaria de saber, Padre Edson, qual é o legado devocional, espiritual, né, que o senhor pretende deixar para a humanidade? O que é que o senhor persegue para deixar de legado ao longo da sua vida? O mundo de hoje continua insistindo em fazer guerra. O mundo de hoje continua insistindo no propósito de divisão, de cultivar ódio, rancor. E eu descobri na Igreja do Bonfim, que para mim é uma escola da misericórdia, que o amor e a misericórdia de Deus estão acima de tudo. Eu quero deixar um legado de que cada um de nós precisa se purificar de todo preconceito, de todas as intolerâncias, de todos os rancores. Deve respeitar o outro e reconhecer o outro como seu irmão. Eu quero deixar o legado de que é possível você conviver com o diferente, reconhecendo o outro como seu irmão. Pois é. Padre Edson, a gente queria lhe agradecer imensamente por ter nos proporcionado momentos tão emocionantes, um aprendizado, uma história, um legado, uma caminhada de fé, né? Nós baianos que cultivamos a fé, poder ver a fé viva através dos passos de um homem que sai do interior, chega aqui na capital, né? E hoje está à frente do templo da fé, da tradição baiana, que é a Igreja do Senhor do Bonfim. Muito obrigado por esse momento. A gente queria lhe desejar mais uma festa do Bonfim, né? Maravilhosa, que tudo dê certo, que seja uma das mais... Né? Eu acho que cada dia tem que ser melhor, então que seja uma das melhores da história. Eu agradeço pela oportunidade, gosto de participar de momentos assim, porque eu vou tomando consciência de que devo me comprometer mais e de que devo fazer mais. Eu gosto de conhecer pessoas, gostei de conhecer você, Roberto, e gosto de fazer amigos. Como considero um dos meus grandes amigos, Marcelo. Nos conhecemos de pouco tempo. O ano passado ele foi o juiz da festa. E... mais de perto, né? Porque, na verdade, eu tenho a foto de 2014, a gente abraçado. Mas assim, na convivência intensa, né? Direta, realmente. Eu gosto de fazer amigos e neste ano, a partir do que eu passei, eu descobri que eu tenho na devoção do Senhor do Bonfim verdadeiros amigos e verdadeiros irmãos. Isso me
me dá uma tranquilidade muito grande. De modo que o que aconteceu de ruim, importa que eu descobri que eu tenho verdadeiros amigos. Eu me orgulho de ser um deles. Tirando um pouquinho a modéstia. Eu tenho essa felicidade. Muito obrigado. Mas é verdade. Muito obrigado pela presença do senhor e de poder compartilhar essa bela amizade de vocês. Continuem assistindo Multiálogos.